Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, boa noite. Nossa aula de hoje será sobre noções de moral católica básica. Esse é o percurso natural do que nós estamos querendo fazer seguindo o catecismo. Primeiro, o credo, a parte mais dogmática, os artigos da fé. Depois, os sacramentos. E agora, isso aplicado em sua vida. A moral é muito importante. A moral é o equivalente à ética na teologia. É o prático. O que é que você tem que fazer? Suas ações. Se você quer se batizar, você quer mudar de vida. Nós já vimos isso. E mudando de vida, você irá assumir uma postura. E é isso que a moral vai tratar. Hoje o termo moral ou moralismo ficou pejorativo, como se fosse uma coisa ruim. Mas a moral é extremamente necessária para a vida de todo católico. Não tem como falar de virtude, de vício, de fé, esperança, sem a moral. A moral, ela é necessária. A exortação que nós temos no início é de São Leão Magno. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que a cabeça e de que corpo és membro. Ou seja, lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro, ou seja, do de Cristo. Não te esqueças de que foste libertado do poder das trevas e transferido para a luz e para o reino de Deus. São Leão Magno, que foi um grande papa da nossa igreja, diz que você não pode se esquecer de quem você é. Você que vale um Deus crucificado, precisa se lembrar de que você tem uma dignidade para você corresponder. A crise da igreja hoje, infelizmente, é uma crise de identidade também, de fé. O padre não sabe mais o que ele é, o leigo não sabe mais o que ele é também. Você vê, tem padres que não reconhecem a si mesmos como o ministro de Cristo, um sacerdote verdadeiramente, mas apenas um líder comunitário do povo. Ele não entende que ele tem as obrigações morais, não entende. Para ele é apenas um líder de uma comunidade, que tem que se preocupar com problemas de esgoto, que o prefeito não fez o saneamento. Ele é uma pessoa assim. Da mesma forma, o leigo também parece que perdeu a sua identidade, porque tem hoje leigo que quer ser padre, quer mandar mais do que o padre, quer levantar movimentos de dizer assim: a igreja oprime porque só padre pode falar no ambão, o leigo não pode. Freiras aí que querem fazer homilias, pregar no lugar do padre. Então, os leigos também não estão sabendo mais seu lugar, assim como bispos, assim como papas. É isso, é reconhecer a dignidade para poder agir bem. A igreja, infelizmente, está passando uma crise de identidade também. Infelizmente, não se sabe mais quem é você. Não se sabe. Por isso que é importante a moral. Será, Frei, que em decorrência de alguns casos isolados ou muitos casos isolados, catequeses mal feitas ou isso, experiências espirituais mal direcionadas? Sim, isso também ajuda muito. A informação, né? Porque tem catequeses, por exemplo, eu não digo nem catequese, para o leigo sim, tudo bem, catequese, mas tem até cursos como teologia e história da igreja, que eles são deturpados. E isso faz com que a formação do padre, enquanto ele está no seminário, seja distorcida. Não se tem mais aquela visão do padre como o sacerdote que oferece o sacrifício. É o padre como um abobalhado, entende? Isso é muito sério. Isso é muito sério. O problema está
em tudo, em catequeses das próprias paróquias, nos cursos de teologia, de filosofia, de eclesiologia, dessas coisas. É um problema da formação, sim, mas como padre, ele deveria saber o certo, ele deveria buscar. A ignorância de certas pessoas jamais ela é simplesmente por não ter culpa, ela é uma ignorância culposa. Por exemplo, quando você vai para um médico, o médico precisa saber da medicina, da arte da medicina. E se ele errar alguma coisa por desleixo, ele tem culpa. Ele não tem como argumentar, eu não sabia. Você era para saber. O padre não pode dizer, eu não sei qual é a doutrina da igreja. Você era para saber. Não tem esse negócio de eu não sei. Você deveria ser o homem que mais deveria saber. Entende? Então tem alguns cargos, alguns estados de vida, eles precisam que você saiba o que é que você deve fazer, deve ser, entende? Porque, como nós falávamos, uma pergunta que pode colocar uma dúvida, lembra da aula passada? Ela pode destruir uma vida. Lembra aquele exemplo que eu disse? Uma pessoa no interior, que a única referência de catolicismo é o padre, você vai com certas perguntas e ele não sabe responder, por culpa dele, isso coloca em perigo a fé daquela pessoa. Isso é muito sério. Por isso que São Leão Magno diz que nós devemos nos lembrar de onde nós somos membros, ou seja, do corpo de Cristo, né? Então, o texto tem aí algumas preliminares, tá? Algumas coisas para nós considerarmos do porquê nós precisamos moderar as nossas ações. O que é que aconteceu com os atos humanos que nós temos isso agora, de pode e não pode, bom, ruim, bem, mal. O que é que aconteceu? Por que é que tudo não é bom ou tudo não é mal? Ou eu não posso dizer, para mim isso é bom, para mim isso é mal. Nós vamos ver nesse texto, caminharmos juntos do porquê isso é um raciocínio falho, né? Essa questão da subjetividade, de que cada um diz o que é a verdade, cada um sabe o que é certo ou o que é errado. Isso é um problema. O relativismo, exato. E é importante saber isso porque isso não é de hoje. Muitos filósofos já no passado, como Protágoras, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então o mundo se apresenta para você e você é que dá o julgamento dele, entende? Se é bom, se é ruim. Mas nós vamos começar bem do início, tá? É doutrina de fé que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui uma alma imortal. Isso eu nem vou repetir para você porque você já sabe. Somos imagem e semelhança de Deus e nossa alma é imortal. Assim se expressa São Boaventura no Brevilóquio. Como o homem é uma forma capaz de felicidade, é também capaz de chegar a Deus pela memória, pela inteligência e pela vontade. E isto significa ser criado à imagem da Trindade, pela unidade na essência e pela Trindade nas faculdades. Isso não é à toa. São Boaventura, como ele é da tradição agostiniana, ele bebe muito de Santo Agostinho, ele tem muito isso do três, do trinitário. Então, nós, seres humanos, somos semelhantes a Deus pela memória, pela inteligência e pela vontade. Veja, é três. Por que três? Por causa que é a semelhança com a Trindade. Então, nós temos a capacidade da inteligência, nós temos a capacidade da memória e da vontade. Só que aqui não é simplesmente como você compreende, são conceitos que foram trabalhados na própria tradição filosófica, como por exemplo a vontade, que a vontade é diferente de desejo. A vontade é o querer. Eu não vou aprofundar nisso, mas só para você entender que, por exemplo, memória não é simplesmente memória, me lembrar das coisas. Tem outra definição que é colocada pela filosofia desse conceito de memória, tá? Talvez aí sirva aquele dicionário filosófico. A vontade aqui
mais para a linha de força de ação. Mas não só isso, entende? Eu vou pegar aqui para você, eu vou mostrar, tá bom? Eu vou fazer esse parênteses, porque é justamente sobre isso que eu trabalho com Aristóteles, a questão de vontade. Veja, vontade para Aristóteles é uma modalidade racional do apetite. Sua origem está na sensibilidade, mas sua operação acontece segundo a razão. Veja, talvez eu não tenha dito nada com nada, né? Porque isso aqui é na página 20. Para chegar aqui eu escrevi 19. Então, essa é só a definição no geral, né? Mas a vontade, ela é uma das 3 espécies do apetite, tá? Lembra que eu coloquei também no grupo sobre isso, né? Quando nós formos estudar o Boécio, tem que ver o que é o apetite, né? Então, isso é puramente antropologia aristotélica. No De Anima, Aristóteles explica o que é um apetite, né? E por que a vontade ela é uma das 3 espécies de apetite, tá? Eu não vou entrar aqui porque você vê, é um furo, filosofia. Eu comecei com vontade, eu já estou explicando o que é apetite. Aí, se eu for explicar o que é apetite, eu já vou puxar para outra coisa. Então eu só queria deixar isso aqui um gostinho de quero mais para que você possa ver depois, tá? Mas se você já viu lá no grupo sobre o Boécio, a tarefa de casa foi essa: descobrir o que é apetite em Aristóteles. Eu mandei lá já no grupo, tá certo? Do grupo de medieval. Então tá lá. Por isso que é importante o dicionário, né? Para a gente não perder esse tempo de entrar em coisas aqui que não diz propriamente ao tema. Mas isso aqui é só para você entender a semelhança, não é justamente para entrar no que é isso, é só para você entender que nós somos semelhantes a Deus. Por isso foi necessário que a alma conhecesse a Deus e a todas as coisas, e que desse modo estivesse selada com a imagem divina. Mas como nenhum bem-aventurado pode perder a felicidade, e nada pode ser capaz de felicidade se não for incorruptível e imortal, foi necessário que a alma racional, por sua própria natureza, estivesse dotada de vida imortal. Ignora o que é que isso quer dizer, né? Ele está simplesmente dizendo assim: olha, quando você estiver no céu, você não vai perder a felicidade. E como o seu corpo ele é frágil, era preciso que para você ter uma coisa eterna, você também tivesse algo em si que fosse eterno, que é o quê? A alma imortal. Então, para você lograr a felicidade eterna, precisaria de uma alma que também fosse eterna, imortal, tá? Então, em toda pessoa há uma dignidade própria, fundada nos vestígios de Deus, presentes em cada ser humano. O homem é o único ser capaz de ter consciência de si mesmo. Uma galinha não se pergunta sobre o sentido da vida, nem se bicar outro animal é certo ou errado. Isso é uma faculdade propriamente humana. Quem já está falando aí é o venerável Fulton Sheen, não é mais São Boaventura. O que São Boaventura quis colocar é para você ver como já muda, né? A linguagem já fica mais comum. Comum no sentido percebe, né? Eu já conheço essa palavra de algum lugar. Isso, perfeito. Então você percebe o de cima como é erudito, né? E o de baixo como é mais didático, né? Pedagógico. Então, São Boaventura, isso tudo foi colocado para dizer: você tem uma dignidade por causa disso, filosoficamente e teologicamente. Porque é muito fácil, alguém pode dizer assim para você: certo, você é especial por quê? Aí você diz: não, porque eu tenho uma dignidade que só o ser humano tem. Aí essa pessoa pergunta: mas por quê? Aí você não sabe explicar teologicamente, né? Aí São Boaventura explica: é por causa disso, porque você tem a memória, a inteligência, a vontade, a felicidade, você não pode perdê-la, nada pode ser capaz de felicidade se não for incorruptível e imortal, entende? A felicidade, para se tê-la, é preciso que algo seja incorruptível e imortal, e nós sabemos que só a alma tem, né? Por isso que o corpo, nós
enquanto estamos aqui, não podemos ser totalmente felizes, né? Por causa disso, porque nós somos corruptíveis e mortais. Então, só a alma racional que tem essa vida imortal para garantir a felicidade eterna. É isso, né? É com essas palavras. O Fulton Sheen não aprofunda. Ele diz que nós somos a única coisa no mundo que se pergunta sobre isso. O que é o bem? O que é o mal? Qual o sentido da minha vida? Você não vê uma vaca perguntando isso, né? O bezerro nasceu, mãe, qual é o sentido da minha vida? Você não vê. E a vaca e os animais têm todas as coisas assim semelhantes com os homens, né? A vontade de comer, o sentir, que Aristóteles vai falar de alma vegetativa, alma sensitiva. Isso tudo é importante para se compreender depois a ética tomista e dos escolásticos, porque aí vai entrar o apetite sensitivo, o irascível, que isso é tudo a estrutura da sua alma. Aí você diz, mas Frei, mas isso é importante para quê, pelo amor de Deus? Para que você se conheça. Se você não sabe o que é o apetite sensitivo da alma, você não vai saber como trabalhá-lo para ser santo. Entende? É por isso que eu estou enfatizando os termos, para você ir atrás, para você buscar. Porque se você não busca, você não sabe trabalhar, né? Então, se você não sabe, por exemplo, que a alma tem o intelecto, né, a inteligência e a vontade, você não vai saber que os dois brigam. Os dois brigam. Em que sentido? Que você sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Por que você não faz o que é certo? Então, aí já é outro termo, que é a acrasia da vontade, né? Que é um termo grego para dizer assim, fraqueza de caráter. Então, é importante você saber dessas coisas, porque quando o povo começa a cobrar a sua santidade, o povo não dá os meios para você fazer isso. O povo só quer o resultado. Então, engraçado, hoje os padres nas homilias falam muito, né? Nós precisamos ser santos. Santo. Só que eles não dão os meios, né? Diz, tá, eu já sei que eu preciso ser santo, mas como é que eu começo? Qual é o passo prático? As ferramentas, entende? Por isso que é importante você saber como é que a engrenagem funciona da sua alma, para você aplicar as coisas no âmbito certo. E é por isso que nós, em breve, vamos falar disso no curso sobre vida espiritual. Aí sim, nós entraremos nisso melhor. Sentimos uma tensão entre aquilo que somos e o que temos que ser, entre o real e o ideal, diz o venerável Fulton Sheen. E continua, há uma lei interna dizendo tu deverás e tu não deverás. Ou seja, ele fala que por mais que você seja um índio, por mais que você seja uma pessoa totalmente longe da religião, você dentro de si tem alguma coisa que diz, faz, não faz, é bom, é ruim. E você sabe que isso é verdade. Pense agora na sua vida, no tempo que você nem queria saber de igreja, nem de religião, nem nada. Você tem isso na mente. Eu digo por mim mesmo, porque eu só vim despertar para isso, para igreja tarde, né? Tardiamente. Mas eu desde pequeno eu sentia isso em mim, esse senso. Sim, não, pode, não pode. Mesmo sem minha mãe dizer nada, para não dizer, foi ela que botou na sua cabeça. Não, eu sentia em mim isso. Que certas coisas eu devia, certas coisas eu não devia, não é? Então, de onde vem essa lei? Vem de dentro de mim? Não. Se viesse, poderia me livrar dela. Se eu a tivesse feito, poderia dissolvê-la. Ela vem da sociedade? Não vem, pois algumas vezes a minha consciência me elogia mesmo quando a sociedade me condena. E algumas vezes a consciência me condena mesmo quando a sociedade me elogia. Então, de onde ela vem, se não vem de dentro de mim? Isso é um questionamento para a gente. Se a moral, se o certo e o errado é uma construção nossa do ser humano, por que eu não consigo extinguir isso de mim? Por quê? Né? Eu poderia me livrar dela se fosse eu que tivesse criado isso, né? Com muitos anos de terapia, com muitas técnicas psicológicas, mas por que eu não consigo me livrar disso? Então não é de dentro de mim. Na sociedade a mesma coisa. Se fosse uma construção social, como tem gente que diz, né? Tem gente que diz, não, esse negócio de moral, do certo e errado, foi a sociedade que impôs. Então por que tem vezes que eu faço uma coisa certa, mas todo mundo me critica? Ele não deveria me elogiar pelo certo? E às vezes o contrário, eu faço uma coisa errada que eu fico, poxa,
eu errei nisso, mas a sociedade diz, não, acertou, é assim mesmo, isso é bom. Então não pode ser uma coisa social, porque muda de lugar para lugar, né? Então não pode. Eu levo essa reflexão, como por exemplo, certos ambientes também, né? Por que é que uma mulher no quarto, ela de sutiã e calcinha é aceitável, mas na rua não, e na praia sim? Que é a mesma roupa em lugares diferentes, né? Então veja, parece que tem alguma coisa aí que não é, que é além da construção social. É como se dissesse, não é porque todo mundo disse que isso é certo que virou certo, entende? Então perceba, eu quero logo despertar você, para você perceber que isso não é uma invenção da igreja. Eu nem falei em igreja aqui ainda. Eu acho que são muito construções imagéticas do próprio ser humano, em circunstância, em espaço, em ambiente. Eu concordo que a moral está dentro da pessoa mesmo. Dentro da pessoa. Eu queria que ele desperte. Vamos ver. É como o senhor mesmo disse, né? Tem criança que sabe que é errado o que faz, tanto é que se esconde. Se um pai nunca ter dito, isso aqui está errado, isso aqui, faz um negócio e se esconde. E se esconde. Ou esconde o que fez. Vamos lá. Isso significa que só há uma entidade que pode estar por trás da consciência, a palavra divina. Aí quando refere-se ao catecismo, não é o da igreja, é aquele livro que eu estava usando na aula passada. Sim, sim. A igreja ensina que a realidade é regida por uma lei natural e imutável. Aí sim já entra a igreja, tá bom? Então, a igreja ensina isso. E quem ensina é ninguém menos do que o Papa Leão XIII. Lá daquela reviravolta dos trabalhadores, né? Quando começou esse negócio de revolução industrial, é o Papa que viu a sociedade mudar. A lei natural está escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque não é senão a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Mas este ditame da razão humana não poderia ter força de lei se não fosse a voz e a intérprete de uma razão superior, ao qual o nosso espírito e a nossa liberdade devem estar sujeitos. Então, Leão XIII diz que tem uma lei natural no próprio mundo, que é a que governa tudo. Uma lei puramente natural, certo? Que governa todos nós, os homens. E qual é essa lei? Ele diz, não é senão a razão humana ordenando a fazer o bem e proibindo a pecar. Então, alguém lá no meio da mata, que não sabe de nada, mesmo assim ele é regido por essa lei. Ele sabe que não há motivo de matar um ser humano. Não há motivo. Um motivo simplesmente você está aqui eu te matar. Não há. Claro, alguém pode dizer assim, mas Frei, se essa lei diz que sempre matar é errado, como é que lá os muçulmanos matam porque é um sacrifício, porque eles dizem que estão fazendo bem? Espera lá. Nós estamos falando aqui somente do matar por matar. Aí eles estão com o intelecto obscurecido, como nós vimos na primeira aula. Não deixou de ser errado matar naquela circunstância. O problema é que eles estão tão cegos pelo pecado que não conseguem mais ver o bem. Nós vamos aprofundar isso. O que eu quero que você entenda é isso. É que existe uma lei natural na alma de todos os seres humanos. Certo? Que é a razão. Mas aí o Papa complementa. Essa razão só existe porque tem uma razão superior acima de todos, né? Que é Deus, tá? Presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural é universal nos seus preceitos e a sua autoridade estende-se a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base dos seus deveres e direitos fundamentais. É isso aí, a lei natural. Ela é universal. Ela não tem como ser mudada. Ela está em todo mundo. Você sendo católico ou não, muçulmano, índio, o que você for. A lei natural está na natureza, na realidade do mundo, do que governa tudo. Isso é puramente razão. Não estou entrando em fé, não. É só razão.
Então, até um pagão a reconhece. Leia aí, por favor, o que é que o filósofo Cícero diz. Existe, sem dúvida, uma verdadeira lei que é a reta razão. Ela é conforme à natureza, comum a todos os homens. É imutável e eterna. As suas ordens apelam para o dever. As suas proibições desviam da falta. É um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária. E é interdito deixar de cumprir uma só que seja das suas disposições. Quanto a hábito rogá-la, inteiramente ninguém pode fazer. Pronto, então, um pagão que nunca conheceu Cristo descobriu essa lei natural. Por exemplo, quando nós estávamos falando sobre os estoicos, que você pega um texto de Sêneca, que ele diz assim: nós temos, sei lá, isso eu estou inventando, tá bom? Nós temos que amar o próximo. Nós não devemos nos apegar às riquezas, que o fim é a morte. Você lê, você pensa assim: nossa, isso está parecendo até de um Santo Afonso escrevendo, um São Bernardo. Você diz, está parecendo coisa de santo, mas não é, é um pagão falando. Por quê? Porque ele descobriu puramente com a razão que o bem está dentro do mundo, da natureza. Entende? E um pagão. Aí outro pagão, é Cícero. Ele descobriu só pela razão que existe uma lei que governa tudo, que é a lei do bem, que é a lei que diz: isso é bom em todos os lugares do mundo. Não existe em algum lugar do mundo que isso aqui seja mal. É bom e acabou. É o bem e acabou. Até os pagãos reconhecem isso. A lei natural é imutável e permanece através das variações da história. Mesmo que se lhe neguem até os princípios, não é possível destruí-la nem tirá-la do coração do homem. Ela ressurge sempre na vida dos indivíduos e das sociedades. Então, todas as gerações, desde Adão e Eva, até gente que negue, que diga assim: não, isso aí não existe, ela sempre volta. Você vê, desde o começo do mundo, ninguém consegue tirar as coisas mais primitivas da humanidade. Não é? Você pode acompanhar em livros de história, sempre o ser humano, nas várias sociedades, está com os mesmos problemas, está com as mesmas dificuldades para resolver. Né? Como é que a gente pode resolver a fome? Como é que a gente pode resolver o crime? Né? Ora, se o crime fosse uma questão histórica, social, por que hoje ele não virou algo bom? Porque desde o tempo de Adão e Eva ele é visto como um erro, o furtar. Né? Então está em todas as civilizações. Até os que quiseram negar o bem e o mal, como eu te disse, né? Filósofos que quiseram, eles passaram e isso ficou. Até hoje, matar é errado, roubar é errado, desde Adão e Eva. Por mais que tentarem tirar isso, nunca mudou, porque está na natureza. Só que eu te disse na outra aula que aconteceu um problema, não é? Por causa do nosso pecado, Deus precisou mostrar claramente que lei é essa que estava na natureza. É aí a dificuldade que entra e que somente Deus pode resolver. Leia aí, por favor. Entretanto, existe uma dificuldade que somente Deus pode sanar. Os preceitos da lei natural não são por todos recebidos de maneira clara e imediata. Na situação atual, a graça e a revelação são necessárias ao homem pecador para que as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos e sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. A lei natural proporciona à lei revelada e à graça uma base preparada por Deus e concedida por obra do Espírito. Pronto. Então, embora a lei natural esteja no mundo, nem todo mundo consegue ver claro e imediatamente. Por quê? Porque, como nós vimos na primeira aula, nosso intelecto, depois do pecado original, ele está obscurecido. Então a gente não consegue perceber sempre o que é o certo e o que é errado, por causa disso, por causa do pecado. Então é por isso que a graça e a revelação são necessárias ao homem pecador,
para que essas verdades religiosas e morais possam ser conhecidas. Então, mesmo que nós disséssemos assim, os filósofos antigos, como Aristóteles, que escreveu sobre tudo praticamente, chegaram a essa lei natural e mostraram para todos os homens. Mesmo assim, seria necessário a revelação do Cristo para a gente entender coisas que nós, pela razão, não conseguimos. Como, por exemplo, eu já disse, o dogma da virgindade perpétua. Jamais Aristóteles ia aceitar isso. Para ele não tem essa questão do santo. Entende? Para Aristóteles não é você fazer o bem porque você vai virar um santo. Não é? É você alcançar um tipo de felicidade natural. A que Deus promete é uma sobrenatural. Espiritualmente compensatória, vamos dizer assim. Isso. Então, é necessário a graça e a revelação para isso. Tá? Coisa que nós só estamos relembrando, porque nas outras aulas eu falo, com certeza eu penso que você lembra, né? Quando eu vou dizendo, você associa. Pronto, então, o que nós vimos até agora é isso. É que precisamos nos lembrar de nossa dignidade, que somos imagem e semelhança de Deus, e existe uma lei natural que está em todo o universo, que é imutável e permanente, mas que por causa do pecado nem todo mundo recebe de maneira clara e imediata, como por exemplo essas nações que matam em nome de Deus, dizendo que aquilo é o verdadeiro culto. Eles estão tão absortos no pecado que não conseguem compreender, não conseguem inteligir que é errado o matar. Eles deturpam, de certa forma, essa lei natural. Isso mesmo. Agora nós vamos falar um pouco sobre felicidade, liberdade e pecado. Tá bom? Leia aí. Felicidade, liberdade e pecado. O catecismo afirma que homens e mulheres são convidados pelo Criador a participar de sua felicidade. O próprio Deus colocou no coração da humanidade esse desejo de eternidade feliz. Para realizar sua vocação à divinização, o homem deve usar da sua liberdade. Deus não quis escravos, mas pessoas capazes de responder por seus próprios atos. Assim, é definida a liberdade na terceira parte da doutrina cristã. Abre aspas. A liberdade é o poder radicado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim por si mesmo ações deliberadas. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação na verdade e na espera. E a sua perfeição, quando é alcançada, ordenado para Deus, nossa bem-aventurança. Bom, então isso aí é o catecismo falando sobre o que é liberdade. Nós somos convidados por Deus para alcançarmos a felicidade com a nossa ajuda também, né? Só que precisamos tomar conta desse bem que temos, que é a liberdade. A liberdade jamais é um mal, tá certo? É o que contradiz essas doutrinas mais recentes de filósofos existencialistas, como por exemplo dizer que nós estamos condenados a ser livres. Você vê o Sartre diz isso, né? Bom, isso é ver a liberdade quase como um mal. A liberdade é um bem para o ser humano. Por quê? Porque isso nos faz ter essa semelhança com Deus. Isso nos faz merecermos o céu. Lembra que o Fulton Sheen fala que para criar um universo moral precisaria ser um universo livre? Né? Para poder ser um universo onde nós seríamos recompensados pelas nossas ações, precisaria ser um universo livre? Então, a liberdade é um bem em si, assim como o livre-arbítrio. Né? É esse poder de agir ou não agir. Escolhe uma coisa e renuncia em todas as outras. Isso mesmo. Só que tem uma advertência aí, ó. No entanto, enquanto se não fixar definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal e, portanto, de crescer na perfeição ou de falhar e pecar. Tá? Veja aí. Devemos fixar o nosso fim último
em Deus. Senão nós podemos pecar, falhar. Ou seja, é desviar do propósito, a liberdade. Então, isso aqui está sendo mais ou menos uma repetição daquilo que nós já vimos, só para construirmos o caminho, né? Chegarmos lá, para entendermos a noção do bem e do mal, como é que funciona, digamos assim, tá bom? Então, quanto mais o homem faça o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da igreja. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Isso aí nós já vimos na aula passada, tá? O homem, ele tem a liberdade para fazer o bem. Ele é livre para fazer o bem. Nunca mais repita dizendo assim: eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Você não é livre para fazer o que quiser. Você é livre para corresponder ao seu fim, que é o bem. Não é? Tem gente que hoje fala isso, né? Sou livre. A liberdade. Né? Diz o brega, né? Diz o brega. Eu acho interessante aquela frase da Clarice Lispector, que ela diz assim: liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome, né? Bem empoderada, né? O negócio é bem, como se dissesse assim: eu quero, como se fosse a liberdade de destronar o Papa e me sentar na cadeira papal, como se isso fosse liberdade, não é? E nem isso. Talvez ela sentada ainda teria algo a mais que ela... Para dizer, eu quero, Eu não sei assim, aonde essas correntes totalitárias de pensamento chegariam. Porque eu fico me perguntando, uma corrente como o comunismo, né? Destronar todos os ricos dos seus tronos de poder, de pegar suas riquezas, eles virariam os ricos. E depois? O que é que faria, né? Um grande revezamento de ricos, né? De poderosos. Eu vejo muito isso acontecendo no país, em certos partidos que se subjugam a comunistas ou socialistas. Muitas vezes você vê alguns partidos socialistas se pondo contra comunistas para tão somente fazer o inverso, esse revezamento de poder. Bom, então veja aí, em outras palavras. Em outras palavras, Deus deixou o ser humano livre para fazer o bem livremente. A liberdade do homem é finita e falível. E, de fato, o homem falhou. Livremente pecou. Rejeitando o projeto divino de amor, enganou-se a si mesmo. Tornou-se escravo do pecado. Pronto, isso aí é o que aconteceu. Que nós vimos também no texto da semana passada com Fulton Sheen, né? Perdemos os dons preternaturais. A gente está lembrado dos dons preternaturais? Nós não tínhamos o erro de raciocínio, a morte, nós perdemos tudo isso, né? E fomos caindo até a vida prolongada. Isso, a vida prolongada. Continue, por favor. Esta primeira alienação gerou uma multidão de outras. A história da humanidade, desde as suas origens, dá testemunho de tristezas e opressões nascidas do coração do homem, como consequência de um mau uso da liberdade. Pronto, isso é só resumindo o que aconteceu, né? A história da humanidade. Tudo o que acontece, por exemplo, a morte de Abel, foi um mau uso da liberdade de Caim. Até hoje, é tudo mau uso da liberdade, todo mal que acontece, tudo. Continua? Pode continuar, por favor. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Pronto, se a definição do catecismo, no número 1849, é isso que é o pecado. Quando você não segue essa lei natural que está na sociedade, que está no mundo, a lei imutável, a lei eterna de Deus, então é isso, é o pecado. O pecado
é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. Você peca contra a razão, seja aquilo que é bom. Você peca contra a verdade, que é o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua reta consciência. A não ser que ela esteja vê também. A não ser que ela esteja tão obscurecida que você não imagine mais que aquilo é um pecado. Porque tem gente que peca, às vezes, sem um pingo de dor, né, na consciência. Isso acontece. Tem gente que você vê um psicopata, às vezes, né? Uma pessoa que faz o mal mesmo, diz: não, eu faço o mal mesmo, eu não me arrependo porque ele merecia, ou eu quis cometer esse erro, né? Mas isso não significa que o ato vira certo. Um réu confesso. Um réu confesso. Então tem gente que, por exemplo, vê filme imoral mesmo e diz: não, eu vejo porque eu gosto mesmo, mas não, isso significa que aquilo vira certo, né? Aquele pecado diminui, entende? Então, você pode dizer. Não, o senhor, mais uma vez, eu falei isso na aula passada mesmo, mas o senhor falou nos vídeos dos vícios para ver os dominantes. Não é um pecado, mas eu não tenho um defeito sério desse menino. Autoindulgência muito grande. Pensa no cabinho de autoindulgência. Mas aí eu não sei até que ponto a minha autoindulgência maquia a consciência dos atos, né? Eu acho que normalmente quando eu faço alguma coisa, vixe, isso aqui eu não deveria ter feito. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu lido muito com autoindulgência no sentido do pensamento de ficar, não é um ato de contrição, mas de ruminar, entendeu? Eu esqueço, eu digo, isso aí não tá bom. Isso aí é uma coisa dominante, que tende a repetir. Eu digo: não, mas é assim. Da autoindulgência. Anotei. Então, mas quando você fala assim autoindulgente, é no sentido de que você quer que as pessoas tenham piedade de você também? Não, né? Eu acho terrível isso. Todo mundo que eu posso dizer assim, não se vitimize, não, é feio demais. Eu não gosto disso. Vitimizar, né? É mais desse outro sentido que você falou. Não, é de mim mesmo. Você mesmo. Dizer: não, meu filho, calma, não é assim também não. Tô entendendo. Muito passando a mão em mim. Passou, esqueça. Até que ponto isso prejudica a consciência, né? Isso. Pronto, então, falado o que é o pecado, agora nós precisamos ver quais são os pecados, né? Porque eu posso dizer assim: isso daqui é pecado. Aí você me pergunta: quem disse que é pecado? Eu só trato com gente afoita, viu? E essas respostas que eu trago aqui é tudo que eu já escutei, né? Então, certo, o pecado é essa falta contra a lei natural. Mas quais são os pecados? Se existe mesmo um pecado objetivo, quais são eles? Quem é que me diz quais são os pecados, né? Então, a própria Bíblia diz. Leia aí, por favor. É grande a variedade dos pecados. A Sagrada Escritura fornece-nos várias listas. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já explicada na Escritura, impõe-se na tradição da Igreja. A experiência dos homens corrobora. Pronto. O que quer dizer é o seguinte, que a Bíblia dá várias listas de pecado. Você vê mesmo que São Paulo fala de vários tipos de pecado nas suas cartas, né, que ele diz: esses aqui não vão herdar o reino dos céus, né, os alcoólatras. Ele vai dando uma lista lá. Mas os pecados têm uma distinção, né, uma gravidade diferente, que a igreja entendeu que eram pecados mortais e pecados veniais. Os veniais é outra palavra para leves, né? Então existe pecado mortal que leva à morte e pecado venial que são pecados leves. Alguém ou você mesmo pode dizer: mas Frei, é sério isso? Como assim? Pecado não é pecado? Não, tem gente que diz: não existe pecadinho e pecadão, né? Pecado é pecado. Mas a própria Sagrada Escritura, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 16 a 17, se diz que há pecados que levam à morte
e outros que não levam à morte. Então, na própria história da humanidade, isso é perceptível. Por exemplo, a gente não pode julgar jamais você falar um palavrão com a mesma gravidade de você estuprar alguém. É diferente. Você percebe, não precisa de nada. Só eu falando você percebe que é diferente, né? Se dissesse, não, pecado é pecado. Então como é que eu resolvo isso? Porque falar um palavrão, uma palavra feia, é um pecado. Pelo menos leve. Porque se eu disser que não é, eu posso tolerar que Jesus tenha falado. E eu não posso tolerar isso. É um absurdo. Então é um pecado, né? Mas como é que eu resolvo isso? O palavrão é um pecado, o estupro é um pecado. Está no mesmo nível? Não, não pode estar. Nem a própria sociedade está. Então, um é leve, o outro é grave. Hoje a igreja não usa mais esse termo pecado mortal. O catecismo ainda coloca, mas se refere mais como grave. Pecado grave, tá bom? Então, é pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é comprometimento com plena consciência e de propósito deliberado. Ou seja, o pecado mortal é quando tem uma matéria grave em primeiro lugar. E que matéria é essa? Alguma coisa dos 10 mandamentos e dos 5 da igreja, tá? Então, você, para saber se uma coisa é pecado mortal, analisa isso. Está nos 10 mandamentos? Vamos ver. Eu deixei de dar apoio à minha mãe na velhice. Estava lá morrendo, não dei o comprimido, deixei ela sufocada. Tem nos 10 mandamentos? Isso? Tem. Honrar pai e mãe. Está incluído aí, dar assistência na velhice. Então, uma condição para ser pecado. Outra coisa é a plena consciência. Você sabe desse seu dever? Você tem consciência de que você deve ajudar sua mãe, seus pais na velhice? Você sabe que se você não fizer isso é um pecado? Então você sabe. É até uma coisa de lógica, né? É claro que o filho tem que ajudar a mãe na velhice. Não precisa nem de Deus para dizer isso, né? É só você olhar. É lei natural. Então, 2 coisas já. Você sabe que tem o dever. E o terceiro é o propósito deliberado. Você sabe que é pecado, sabe que tem o dever e mesmo assim você faz? Faz. Pecado mortal. 3 coisas. Tá vendo? Então, tudo a partir de hoje que você quiser saber se é pecado mortal vai ter que encaixar nessas 3 coisas: matéria grave, cumprimento com a plena consciência, o comprometimento e o propósito deliberado. Frei, eu estava na quaresma da igreja, né? E eu fiz a penitência de ficar uns 40 dias sem refrigerante, só que eu caí na 2ª semana. É pecado mortal? Vamos analisar. Tem nos 10 mandamentos? Não tem. Então já não tem uma das condições, já acabou a história, não é pecado mortal. Foi um pecado contra você mesmo, se tiver prometido para você. Entende? Agora, claro, se você disser assim, eu prometo para Deus, né? Eu prometo que eu vou passar os 40 dias sem tomar refrigerante, e você cai, então você está fazendo um voto aí já é diferente, você está quebrando um voto, aí é diferente, entende? Então já vai para você está quebrando o não tomar seu santo nome em vão, está fazendo voto a Deus. Então tem os mandamentos, começa daí. Torna-se um mortal. Então torna-se um mortal. Essas coisas, por exemplo, que você faz na quaresma, se você diz assim, eu vou ficar 40 dias sem chocolate, e você diz, se eu quebrar, vai ser um pecado mortal. Aí se torna, porque você prometeu. Mas se você faz o propósito sem prometer, não, se você quebrar, não se torna. Entende? Então precisa se encaixar nisso, né? Você não pode fugir disso. Entende? Comete-se um pecado venial quando, em matéria leve, não se observa a medida prescrita pela lei moral, ou quando, em matéria grave, se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Então aqui tem 2 coisas. O pecado ele é leve quando você deixa de cumprir alguma coisa da lei de Deus, só que de uma forma leve. Por exemplo, você deixa de rezar nas noites, né? Não reza de noite, ou de dia, isso é só um exemplo, tá bom? Ou dia ou noite, você para de rezar, você não reza. É pecado mortal deixar de rezar? Por enquanto não, porque você está
pecando contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você vai dormir como um animal, como bruto, né? Chega, não agradece a Deus pelo dia, vai dormir, não quer saber, então está pecando contra o primeiro mandamento, mas isso ainda é leve. Por quê? Porque foi um cansaço, eu estava com dor de cabeça, hoje eu não estava bem disposto, eu fui dormir, então é leve. Só que, se você passa um mês inteiro fazendo isso, se torna mortal. Entende? Porque você aí está afrontando como uma rotina o primeiro mandamento. Então ali se torna mortal. Ele continua leve se, por exemplo, você faltava à missa aos domingos, mas você não sabia que era pecado mortal. Então você não tinha conhecimento. Você sabia que era uma coisa errada. Tipo, não, minha avó sempre me disse que era errado faltar à missa ao domingo. Mas você não sabia que era pecado mortal. Você só sabia que era errado. Então, você não tinha pleno conhecimento, né? Você só tinha um consentimento um pouquinho parcial. Por quê? Porque talvez se você soubesse que era pecado mortal, você fosse. Entende? Então, às vezes acontece isso. Tem gente que está cometendo coisa errada, mas a pessoa diz, não, Frei, mas eu não sabia, eu não fazia por mal. Né? Tem gente que às vezes acontece isso. Quando gente que, por exemplo, vem aqui e vem pegar a unção de São Félix, que é na testa, e às vezes pede para o Frei botar no seio, porque tem às vezes um câncer de mama que quer que cure, ou na barriga porque está grávida, né, a mulher. E o Frei diz assim, eu não posso fazer isso, porque é errado, a unção é na testa. A mulher diz, mas eu não sabia, Frei, me desculpe, eu estava pedindo, mas não era por mal, eu pensei que podia, entende? Então, não é pecado mortal, nesse sentido, né? Você, faltava a missa, mas você não sabia que era pecado mortal. Seria venial. Seria um venial, entendeu? Não deixa de ser pecado, mas não se torna mortal por causa que não entra nos 3 pilares. Então, resumindo, o pecado é essa falta contra a lei natural e contra também a lei de Deus. Ele pode ser mortal ou venial. O mortal precisa se encaixar nas 3 condições: matéria grave, consciência e deliberação, consentimento. Se não tiver nenhuma dessas 3, é venial, tá bom? Então, o pecado é um ato pessoal. Mas, além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros. Isso eu coloquei exclusivamente porque hoje se tem essa noção de que cada um é por si e Deus é por todos, né? Mas tem pecados que os outros cometem que eu também sou culpado. E aí são esses aí, Quando eles cooperam, tomar parte neles direta e voluntariamente, ou seja, quando você toma parte nesses pecados, ou voluntariamente ou diretamente, você ajuda alguém a roubar uma coisa. Então você está junto com o pecado do outro. A ideia é do outro, né? Mas você ajudou. Então, deixou de fazer parte. Ordenando-os, aconselhando-os, aplaudindo-os ou aprovando-os. Você tem pecado. Tipo, chegou aquela criancinha mostrando, olha, um vídeo de pornografia, né, para você. Eita, já é um hominho, né, bate palma, né, pronto. Tá pecando também. Você com certeza, não. Eu tinha um primo que algumas pessoas da família ficavam ensinando ele a falar palavrão. E o povo não achava bonito, ficava rindo com aquilo. E eu olhando de longe, dizendo assim, te converte. Entendeu? Então, pai, muitas vezes pai, né? O pai acha... E isso, o próprio pai que tem o dever. É isso mesmo. Por isso que o 3º pilar diz assim: não os denunciando ou não os impedindo quando a isso é obrigado. Se você é obrigado a denunciar ou a impedir de alguém fazer um pecado e você não faz, está pecando também. Você é a mãe e você vê que sua filha ou seu filho está fazendo um pecado. Você tem que corrigir. Você tem que dizer, isso é errado, isso não pode. Você não pode, coloca de castigo, entende? Isso é importante. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente já está começando a... Protegendo os que praticam o mal. Isso também é um pecado. Então, por exemplo, um advogado defendendo o próprio bandido sabendo que ele está errado.
Isso é um perigo também, está protegendo quem pratica o mal. Então, em resumo, é isso aí. O que faz um ato ser bom ou mal? O ato depende de 3 coisas: o objeto escolhido, que é o que se faz, a intenção, por que se faz, e as circunstâncias, em que situação se faz. Tá? Isso daí são as fontes da moralidade. O objeto é aquilo que a pessoa escolhe fazer, tá certo? É a própria ação em si, tá? A ação em si é o objeto. A intenção está no interior da pessoa, é o motivo por que você está fazendo aquilo. Então você vai fazer o ato, não é? Qual é a ação? Qual é a ação? Não, qual é a intenção? O motivo que você vai fazer isso, né? Então, por exemplo, o objeto, vou dar uma facada. Então, ali a ação, a facada. A intenção, para matar alguém. E as circunstâncias, porque eu sou mau, porque eu quero, porque eu vi e me deu vontade. Entende? 3 coisas também para você saber se um ato é bom ou ruim. Tá? É isso. As circunstâncias podem aumentar ou diminuir a culpa e a responsabilidade. Elas não mudam, porém, a natureza do ato. Uma ação má não se torna boa só porque a situação é difícil. Ou seja, em linguagem simples, a situação pesa na culpa, mas não muda o certo e o errado. Tá? Isso aí eu estou repetindo o catecismo, viu? Para que um ato seja bom, é necessário que o objeto, a intenção e as circunstâncias sejam bons ao mesmo tempo. Um fim mau estraga a ação, mesmo quando o objeto parece bom. Há ações que são sempre erradas porque desordenam a vontade, como a fornicação. O que ele quer dizer é o seguinte: mesmo que você tenha uma intenção boa, o fim pode corromper a sua moralidade. Então, eu tenho uma intenção boa, eu quero salvar os pobres. Tá ótimo, parabéns. Qual é o meio que você vai fazer isso? Eu vou matar os ricos. Então, uma ação boa virou má. Entende? O fim não justifica os meios. Um fim mau estraga a ação, mesmo quando o objeto parece bom. Qual é a ação? Salvar os pobres. Qual é o fim? É esse aí, não é? Qual é a forma que você vai fazer isso? Vou matar os ricos. Não pode. Então, virou má. Né? Uma coisa boa. Eu não identifiquei, fiquei aqui no texto essa parte. Não identificou? Está lá no final. Página 5. Final da página 5. Em cima dos 10 mandamentos. Certo. Então, é errado julgar um só ato pela intenção ou só pela situação. Existem atos que são sempre maus, independente das circunstâncias ou motivos, como a blasfêmias, o falso juramento, o adultério. Não é permitido fazer o mal para que venha o bem. É isso aí que a igreja também quer dizer, tá? Embora algumas ações boas elas virem más por causa de fim maus, como eu disse, fazer caridade pode se tornar uma coisa ruim se você tiver uma intenção ruim. Tem ações más que são impossíveis que virem boas, enquanto boas podem virar ruins, tem más que não podem jamais virar boas, como por exemplo a fornicação. Você não pode dizer assim: não, eu pretendo me casar com essa pessoa, mas eu quero logo experimentar o sexo antes do casamento. Isso jamais vira bom. Sempre vai ser uma ação má. Entende? Jamais. E pelo contrário, no casamento, se você faz um ato sexual com uma intenção ruim, ele pode virar mal, mesmo dentro do matrimônio. Como por exemplo, quando um casal vai ter uma relação sexual fora da ordem prevista, não é? Como essas coisas de hoje que aparecem, sexo oral, essas coisas assim. Uma ação boa que é o sexo dentro do casamento se tornou mal por causa da perversão. Então, é isso aí, tá bom? Então, são 3 perguntas para você. O que é o que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? E em que situação faço isso?
Se uma delas estiver errada, o ato não é bom. Então é daí que tem a moralidade da igreja. Ok? Tranquilo isso? Tranquilo. Pronto. Então, por hoje, olha, nós passamos até do que era para passar. Por hoje é isso, tá? A próxima aula nós vamos entrar nos mandamentos. Isso aqui que tem escrito os mandamentos é só para dizer que, já que o homem esqueceu a lei natural, Deus teve que escrever em pedras o que era para seguir, já que ninguém estava mais se lembrando por causa do pecado. A lei estava na natureza, mas a gente esqueceu, é uma coisa invisível, a gente não consegue ver. Então Deus escreveu lá, nas pedrinhas, para dizer, agora ninguém esqueça, tá? Todo mandamento, Marcelo, ele tem uma parte positiva e uma negativa. Em que sentido? Ele manda você fazer uma coisa e proíbe outra. Por exemplo, o primeiro, o que é que você tem que fazer no primeiro? Adorar, amar e servir somente a Deus como nosso Senhor Supremo. E o que é que você está proibido de fazer? Idolatria, superstição, sacrilégio, heresia. Todo mandamento é assim. Parte positiva e a parte negativa. Manda uma coisa, proíbe outra. Uma aderência e uma renúncia. Isso mesmo. Então, na próxima aula, nós vamos entrar nessas questões da moral na sua vida espiritual, tá bom? Não vamos ver os mandamentos um por um. Infelizmente, o curso é breve, né? A próxima já é a última aula. Então, não é. Eu disse a você desde o começo que não seria esse o objetivo agora, né? Sim. Ver completo. Mas se você quiser, nós temos no canal a catequese completa de todos os mandamentos. Desse modo aqui que eu estou fazendo com você. Eu tive uma turma de catequese que nós fizemos os 10 mandamentos assim. Essas aulas comentadas, o pessoal compartilha ideias, situações da vida deles, tiram dúvidas se é pecado, se não é pecado, se deixa de ser. Está no canal. Se quiser se aprofundar, ok. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver na sua vida espiritual como é que a gente bota essa moral prática. O que é que você tem que fazer? Você já viu a teoria da moral. O que é que faz uma coisa ser boa e o que é que faz uma coisa ser ruim. Agora na prática do dia a dia, como é que eu encaixo isso? É isso que nós vamos abordar na próxima aula. Bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.